Ora bem, a mesa que agora nos reúne vai-nos falar de ecos. Vamos ouvir o primeiro, Diego Jiménez, a propósito, que nos propõe a pós-textualidade filosófica no livro do Desassossego. Ouviremos depois Flávio Penteado, do repto ao rapto, ou 4 peças pessoanas do século XXI. E no fim teremos a Andressa Godoy e Antónia Mora, que nos vêm falar de Fernando Pessoa na cultura escolar do ensino secundário português, um estudo histórico e pedagógico. Ora, o primeiro palestrante, Diego Jiménez, doutorou-se em Literatura e Pensamento na Universidade de Barcelona, com uma tese precisamente sobre o livro do Desassossego, e trabalhou na redação de La Vanguardia, cofundou em 2008 a revista de Letras, foi bolseiro da Fundação Carlos de Gulbenkian, portanto está em casa, investigador do projeto Não Há Nenhum Problema Tem Solução, o arquivo digital do livro do Desassossego na Universidade de Coimbra. Foi investigador de pós-doutoramento na Universidade Estadual de Londrina e, desde 2018, é investigador do Centro de Literatura Portuguesa na Universidade de Coimbra. Ficamos então com a pós-modernidade filosófica no livro do Desassossego. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a organização pelo congresso, agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui hoje a assistir a essa mesa dedicada aos ecos na obra de Fernando Pessoa, na qual tenho muito gosto em falar da pós-textualidade filosófica no livro do Desassossego, né? Que tem sido a última fase do projeto que realizei no Centro de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e que consistiu em mapear as relações filosóficas, ou algumas das relações filosóficas que constam no livro do Desassossego, né? Nessa transição ou trânsito da modernidade à pós-modernidade, e utilizando as ferramentas que fornece o arquivo Aldude, né? A primeira fase da investigação foi dedicada a identificar as relações intertextuais que contém o livro do Desassossego, né? Aquelas leituras que Fernando Pessoa fez e que são mais ou menos evidentes e que se podem categorizar e sistematizar. Eu fiz o levantamento dessas relações intertextuais e parte desses resultados foram apresentados no colóquio de 2020, pouco antes da pandemia. Afirmou-se nesse texto, que se pode consultar nas actas, que o pensamento enquanto composição textual, isto é, enquanto cogitação escrita, por utilizar a expressão do próprio Pessoa, destila do processo de assimilação da tradição literária e filosófica e dos movimentos de consciência e autoconsciência da sensação no ato de escrita. E aqui temos alguns exemplos dessa edição virtual que se pode consultar nesse endereço daqui que está aqui embaixo, né? Para aqueles que conhecem o arquivo Aldude e para aqueles que não, o arquivo permite criar edições virtuais aos utilizadores, né? Qualquer utilizador pode selecionar trechos e analisá-los, investigá-los por temas, categorizá-los, etc., né? E eu criei uma edição virtual focada na intertextualidade, né? Colocando aqueles fragmentos onde Fernando Pessoa citava outros filósofos, né? Citava ou fazia alusão a outros filósofos ou filosofias, né? Aqui é um exemplo. A imagem está um pouco pequena, peço desculpa por isso. É um dos trechos onde Fernando Pessoa mais cita outros filósofos, que muitos têm definido o homem, onde cita trechos de Rousseau, de Kant, de Haeckel, cita a Sócrates, a Sánchez, etc. Aqui temos outro exemplo com uma imagem um pouquinho maior, com trechos, aquele trecho onde Pessoa cita Condillac, né? Cita a origem do conhecimento humano de Condillac e no trecho há uma erudição do conhecimento, né? A segunda fase da investigação, essa foi a primeira, né? A segunda fase foi dedicada à taxonomia filosófica, isto é,
procurar ou mapear a rede de concorrências entre os campos semânticos de sentir, pensar e realidade, né? O sentimento, sensação, pensamento e realidade. Da mesma maneira, tentei procurar como estavam distribuídos esses conceitos, esses campos semânticos dentro da obra pessoana, né? E a edição visou mapear essas concorrências e remarcou-se assim que o pensamento, enquanto heterogênese, emerge nas interações entre as diferentes redes de correspondência. Aqui temos um exemplo da edição taxonômica, né, que se pode consultar nesse endereço daqui. Então, aquilo que eu fiz foi entrar fragmento por fragmento e, a partir desses campos semânticos, fui marcando as palavras para ver que tipo de distribuição textual elas continham no texto. E fiz aquilo utilizando as ferramentas do arquivo, mas manualmente, né, que deu bastante trabalho, né. Naquela altura, entrei em contato com a obra de Mark Alfano, que é um investigador australiano que utiliza programas de computação para analisar a obra de Nietzsche, né, os valores dentro da obra de Nietzsche, né, e utiliza em concreto a linguagem R de programação. Então, a partir da obra de Mark Alfano, comecei a trabalhar, a aplicar o mesmo programa que ele utilizava a obra de Nietzsche aplicada ao livro do Desassossego, né, que é esse programa daqui, que é o Quantida, para analisar essas redes semânticas dentro do livro, né? E aquilo que estava fazendo de maneira manual foi feita de maneira automática, né? Parte dos resultados já foram apresentados no colóquio de 2021 e podem ser consultados também nas atas, né? Fruto desse trabalho, publiquei em 2022 uma guia para a utilização desse tipo de programas para análise de obras literárias, né, que pode ser consultada, é um texto de 2022. E mais recentemente publiquei guias em espanhol, catalão, inglês e português, né, para utilizar esse tipo de programas a obras literárias. Se alguém tiver interesse, o endereço com esses guias está embaixo, é totalmente aberto. Então, temos a rede intertextual, a rede taxonômica e a rede posttextual, que é a rede sobre a qual venho hoje a falar, né? A rede intertextual seriam as leituras que Fernando Pessoa fez e que constam no livro do Desassossego. A rede taxonômica, que tipo de concorrências ou de relações tem esses campos semânticos de pensar, sentir e realidade. E a rede posttextual é como ecoa o pensamento, os textos de Fernando Pessoa no pensamento contemporâneo, né? Uma das primeiras sensações que eu tive enquanto leitor do livro do Desassossego, já em Barcelona, foi que podíamos pôr em paralelo textos do livro com qualquer texto de filósofos contemporâneos, né? Existiam textos que me remitiam a Derrida, a Deleuze, a Heidegger, Benjamin, etc., né? Então, a ideia foi um pouco fazer esse mapeamento de ecos entre textos pessoanos e o pensamento contemporâneo, né? Eu comecei marcando a partir das leituras que eu conhecia, né? Ou seja, aquelas referências que eu que podia identificar nos textos pessoanos. Mas, evidentemente, isso estava limitado à minha bagagem de leituras, né? Então, aquilo que eu fiz foi ampliar a procura a partir de 29 artigos de especialistas, estudantes, investigadores, que põem em paralelo textos do livro do Desassossego com fragmentos da filosofia contemporânea, né? Então, essa relação que vai ser apresentada agora vem mediada pela leitura, né? Não apenas pela minha seleção de fragmentos. E aqui também pode ser consultada no mesmo endereço, né? Com uma das categorias é a pós-textualidade. E aqui temos um exemplo. Temos um trecho de, acho que Madalena Lobo Antunes, que compara determinados fragmentos do livro do Desassossego com Karl Marx, né? Com trechos de Marx. Qualquer utilizador pode entrar na edição virtual e consultar os filósofos citados, os textos,
E também nessa nota daí, quem citou e onde está citado, digamos, essa referência, né? Aqui temos um exemplo de José Gil, o grande leitor de Leuciano, da obra de Fernando Pessoa. Evidentemente, há muitos fragmentos do livro do Desassossego que são relacionados com trechos de Deleuze, Guattari, nesse caso concreto, com Mil Platós, né? Aqui temos um texto de... Não consigo ler aqui o nome, peço desculpa, está um pouco a imagem, devia ter lá feito um pouquinho maior. A Apoteose do Absurdo, de Fernando Pessoa, está a ser comparado com textos de Camus e de Baudrillard, né? E estou a falar novamente, isso é mediado através da leitura, né? Aqui temos um texto de Rodolfo Nunes Lopes, que compara esses textos de Pessoa com textos de Kristeva, né? E aqui tem os filósofos da Antiguidade, do Renascimento e do Iluminismo, que Pessoa cita, e aqui temos os ecos no pensamento contemporâneo. Os três primeiros são citados também por Pessoa, né? Aqui, para não me atrapalhar também com isso dos períodos históricos, coloquei já 19, 20 e 21. Os três períodos são citados por Pessoa e Haeckel também, o resto não. São mediados através da leitura de outros investigadores, estudantes ou especialistas, né? São os textos de Kristeva, Wittgenstein, Blanchot, etc. E essas são as referências a partir das quais consegui extrair essa rede de pós-textualidade, né? E aqui temos uma visualização que dá para ver a partir desses dados extraídos e uma segunda. Então, agora vou ler um texto bem breve, são 2 páginas, que incide sobre a questão da textualidade no livro do Desassossego e que tenta enmarcar essas relações. Okay? A imagem aqui representa um grafo de relações entre categorias e fragmentos, como os nós azuis indicando categorias e os nós verdes representando fragmentos. As conexões entre eles mostram como os fragmentos se relacionam com diferentes categorias, criando uma rede entre textos, né? E aqui as visualizações são entendidas não como fatos, sino como construções subjetivas com base na minha seleção de textos. O livro do Desassossego, um laboratório de escrita para pessoas, segundo José Gil, é também um laboratório para pensar e repensar questões relacionadas com o pensamento, com a textualidade e com a temporalidade. As diferenças entre as edições são um claro exemplo dessa condição. A textualidade pode ser entendida como uma rede de trocas simbólicas materialmente executadas, seja através da fala, da escrita ou de outras formas materiais. E acredito que essa edição virtual serve como exemplo dessa troca simbólica, né, entre textos. Os textos não só mudam ao longo do tempo, mas variam ao se envolverem com diferentes leitores. Esta variação não é simplesmente um resultado das diferenças entre leitores, mas emerge da natureza indeterminada dos próprios textos e da interação complexa entre textos e leitores. Os textos pessoanos vão além da informação semântica que contêm e a complexidade da significação emerge tanto de aspectos linguísticos como materiais e contextuais em que a obra emerge e é lida e relida. Assim, por exemplo, para Jerome McGann, no livro A Condição Textual, os textos contêm potencialmente variações deles mesmos, que emergem no contato com leitores. O Manuel Portela, recentemente em Literary Simulation and Digital Humanities, Reading, Editing, Writing, argumenta que a intertextualidade é uma rede textual aberta, produzida por trechos de escrita que citam, referem e ecoam outros trechos de escrita. E é também produzida por processos de leitura que associam trechos de escrita entre eles, né? Esse seria um exemplo desses processos de leitura que associam trechos, né? Essa dimensão é a condição geral da textualidade enquanto possibilidade de leitura e possibilidade de escrita. Este marco situa-se contra uma concepção do texto literário como objeto passivo cuja verdade deve ser extraída, né? A leitura não extrai sentido,
sino que produz sentido, né, ao atribuir significado ao texto através de um processo de reconhecimento. A análise de redes textuais e dos protocolos ou dispositivos de leitura demonstram aquilo que Portela chama de citabilidade, o fato de qualquer escrita ser descontextualizável e recontextualizável, né? As relações textuais, como atos de leitura e de escrita, manifestam a polifonia que se opera na própria ação de ler e escrever, ação que cria significado e que se projeta também no futuro mediante o encontro com os leitores e os escritores que antecipa, né? Assim, a rede posttextual evidencia, através dos atos de leitura, como o pensamento pessoano reverbera en autores como Benjamin, Camus, Baudrillard, Kristeva, entre outros, e cujas ideias, a problematizarem questões de identidade, existência e linguagem, entre outros também, ressoam como inquietações presentes na obra pessoana. O livro do Desassossego, desta forma, não apenas dialoga como passado filosófico, mas também como presente. Ou como argumenta Werner Hamacher, no ponto 77 das teses sobre filologia, o que se repete não é o passado, mas sim aquilo do passado que avançou para o futuro. A filologia segue este percurso e retira do futuro o que lhe falta no presente. E já concluindo essa breve apresentação, o sensacionismo permitiu à pessoa ter a sensibilidade de Mallarmé dentro do estilo de Vieira, sonhar como Verlaine no corpo de Horácio, ser Homero ao luar. Em outras palavras, possibilitou-lhe integrar e reformular múltiples tradições e movimentos literários, submetendo-os ao ideal estético de ser tudo de todas as maneiras. Neste sentido, a poética pessoana opera como um campo de convergência entre correntes. O romantismo, o classicismo, o simbolismo, o futurismo e tantos outros movimentos não se excluem mutuamente. São absorvidos e reconfigurados em processos de apropriação e reescrita da tradição. A arte, segundo Pessoa, não se define por um conjunto fixo de normas ou regras externas, mas sim pela sua capacidade de integrar e sintetizar. Como afirma o próprio autor, uma arte assim, cosmopolita e universal, aspira a uma expressão capaz de abarcar a essência poética de Egipto, da Grécia, de Roma, da Renascença e da modernidade. Em vez de se submeter a preceitos fixos, a criação literária assume como único princípio orientador a multiplicidade. O ato de leitura de Pessoa, de natureza diversa, né, da poesia metafísica, da literatura à ciência, ampliou os mundos possíveis que nascem na sua escrita e potenciou a multiplicidade que é renovada na leitura. O sensacionismo possibilita a formulação de temas diversos e às vezes contraditórios, sobre escrita, identidade, subjetividade, etc., né? Que mais tarde emergem reformulados em outros textos. Assim, não surpreende que em certos momentos as ideias de pensadores como Derrida, Deleuze, Rorty ou Roland Barthes, entre muitos outros, parecem já estar de algum modo prefiguradas nos textos pessoanos, né? Como se tivessem sido sonhados por Pessoa e registrados por Soares na cidade de Lisboa. Obrigado. Muito obrigado, Diego. Vamos ouvir agora Flávio Penteado. Flávio, que nos vai falar de 4 peças pessoanas do século XXI, do repto ao rapto. Flávio Penteado é bolseiro de pós-doutoramento do projeto Estranha à Pessoa e é membro integrado do IELT, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e compõe, para além disso, o grupo de estudos pessoanos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É professor adjunto convidado na Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa, onde tem vindo a ensinar História do Teatro e Literatura Dramática. Publicou diversos artigos em revistas especializadas e capítulos de livros, vários deles focados em Pessoa e nas suas coisas dramáticas. Flávio, vamos ouvi-lo. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à organização do Congresso pelo convite, a Casa Fernando Pessoa também e a sua equipe, e a equipe da Gulbenkian pela acolhida e, sobretudo,
aquele pessoal que faz um trabalho invisível lá atrás, mas que é tão importante para que tudo isso aqui funcione. Eu vou tratar de 4 textos dramáticos, escritos já nesse século, que dialogam com a vida e a obra de Fernando Pessoa. Os elementos em destaque no título que escolhi para a minha comunicação já apontam para o percurso que eu vou propor ao ler essas 4 peças, né? E isso desde a primeira, em que é bastante saliente a noção de repto, isso é, de desafio, de duelo ou mesmo provocação, até a última delas, em cujo título comparece a palavra rapto. A gente já vai chegar lá, mas, de todo modo, eu gostava de apresentar brevemente a vocês não o itinerário a ser percorrido da peça mais antiga à mais recente, mas sim a própria forma como eu estruturei esta minha fala. Então, a gente vai passar por, basicamente, 3 momentos, dos quais os 2 primeiros serão muito rápidos, para fins de contextualização mais ampla, especialmente o primeiro deles, e o núcleo dessa fala vai constituir no terceiro ponto, que é aquele em que eu vou discutir alguns procedimentos chaves dessas 4 peças pessoanas escritas por Armando Nascimento Rosa. Passo já direto, então, para o primeiro ponto, ao qual eu dei o título de irradiação pessoana, né, que é uma expressão que eu tomo de empréstimo a um estudo da professora Ida Alves, da Universidade Federal Fluminense, em que ela, na verdade, procura captar o diálogo subterrâneo que a poesia de Pessoa, ou melhor, que alguns poetas contemporâneos, né, que começaram a aplicar a partir dos anos 90 os seus primeiros livros, sustêm de maneira subreptícia, né, subterrânea, portanto, com a poesia de Pessoa, né? Mas aqui eu vou passar um pouco rapidamente pelo influxo da figura de Pessoa na literatura e nas outras artes, né? Porque, bom, segundo nos lembrou já ontem o Antônio Sáez Delgado, são incontáveis as obras, né, nas diversas linguagens artísticas que dialogam com a vida e a obra de Fernando Pessoa. A gente consegue rapidamente se lembrar de exemplos nas artes visuais, nas artes performativas, na música, no cinema e, é claro, na literatura. Tamanha, inclusive, é a hiperexposição a que Pessoa tem estado sujeita nas últimas décadas, que nós já ouvimos frases como esta: tanto Pessoa já enjoa. Eu só não sei se nós concordamos propriamente com essa frase, caso contrário, não estaríamos aqui hoje. De todo modo, nessa comunicação, eu me proponho a considerar não o diálogo criativo que a poesia ou a prosa de ficção mantém com Pessoa, por se tratar de caminhos já bastante percorridos nos estudos pessoanos, mas sim o diálogo que se expressa na dramaturgia, que é um campo ainda carente de exploração mais sistemática no que concerne a essa tal irradiação pessoana. Para tanto, eu vou me deter em 4 peças compostas por Armando Nascimento Rosa, que é dramaturgo, ensaísta e criador musical, além de professor de teorias e estéticas na Escola Superior de Teatro e Cinema no Instituto Politécnico de Lisboa. Bom, aqui eu me refiro ao Armando Nascimento Rosa como um dramaturgo rapsodo. Rapsodo é uma palavra que pode soar um pouco estrambótica, para quem não estiver familiarizado com ela, mas ela se opõe à noção de aedo, né? Então, o aedo, ali na cultura grega, né, ele designava, né, não apenas aquela pessoa que cantava, né, composições, mas que também compunha os versos que cantava ao som de uma lira, e daí a sua diferença em relação ao rapsodo, cujas composições não eram, né, que ele entoava, não eram compostas por essa figura. Mas aqui, eu emprego a expressão rapsodo, e especialmente dramaturgo rapsodo, no sentido que lhe deu Jean-Pierre Sarrazac, que, com base na acepção etimológica literal, e aqui eu peço desculpas pela minha péssima pronúncia de grego, em grego o verbo raptin significa costurar. Então, com base nessa ideia, o Sarrazac ele aproxima as escritas dramáticas contemporâneas do domínio da rapsódia, isso é, ele as aproxima de criações nas quais imperam procedimentos como a montagem, a hibridização, a colagem e a coralidade. Nos termos em que Sarrazac a formula, podemos pensar nessa escrita rapsódica
como aquela em que a recusa de modelos dramáticos aristotélico-hegelianos nos remete tanto ao caleidoscópio dos modos dramático, épico e lírico, quanto à inversão constante do alto e do baixo, do trágico e do cômico, e a colagem de formas teatrais e extrateatrais, formando o mosaico de uma escrita em montagem dinâmica, investida de uma voz narradora e questionadora, a qual Sarrazac chama de rapisódica. Ao recorrer à terminologia proposta por Sarrazac, eu convoco aqui gestos de um dramaturgo rapisodo, aquele para o qual o ato de compor se confunde com os atos de decompor e recompor. Eu gostaria, porém, de enfatizar agora uma característica do modus operandi de Armando Nascimento Rosa, tal como enunciada por ele mesmo em uma entrevista que concedeu, há alguns anos, à investigadora Rosana Baú Rabelo. Eu gosto de me documentar na medida do possível. Quando estou a trabalhar um tema, personagem, enredo que já foi trabalhado vezes sem conta no passado e sobre o qual há muita bibliografia, do ponto de vista da criação dramatúrgica ou do ponto de vista do ensaio crítico acerca, procuro me documentar. Eu gosto de me documentar para me sentir com segurança para inventar. E o trecho que eu destaquei aqui em bold é o trecho que me parece fundamental para pensarmos não só a dramaturgia do Armando Nascimento Rosa de maneira mais ampla, né, mas especialmente essas 4 peças de assuntos pessoanos nas quais eu vou me deter hoje. Passo já, então, para elas, né, as peças pessoanas, e vamos passar por alguns dos seus procedimentos chaves. Essas são as 4 peças pessoanas de Armando Nascimento Rosa, desde a primeira de 2002 até a mais recente, já do ano passado. Inclusive, faz um ano que ela estreou em Setúbal. Se nós olharmos para esse slide, vocês dizem sempre slide, né? Mas diapositiva é tão bonito, né? Mas, enfim. Para esse primeiro slide, que é como eu falo naturalmente, quando a gente olha para ele, né, já se evidencia muito rapidamente, né, que 2 deles, né, Audição com Daisy no Odre Marítimo e Cabaré de Ofélia no Odre Marítimo, formam um díptico, ou seja, 2 peças que se unem, que embora escritas em momentos distintos, né, têm uma ligação mais íntima entre elas, né, e os nexos mais explícitos delas, além de se passarem num mesmo lugar, o Odre Marítimo, remetem a 2 personagens em comum, que são inspiradas por elementos do universo pessoano. Trata-se de Daisy Mason e Mary Burns. A Mary Burns também é uma personagem referida no mais recente desses 4 textos. Apesar de O Menino de Sua Avó e O Rapto da Rainha Vitória responderem a regimes distintos de concepção cênica e dramatúrgica, todo o conjunto mobiliza recursos similares. E eu menciono desde já alguns deles. A aliança entre a investigação documental e a fecundidade imaginativa, o desdobramento das figuras em cena, ou o cultivo de elementos paródicos e metadiscursivos. Eu passo agora a comentar as peças individualmente, sempre com acompanhamento de uma fotografia da produção de estreia do espetáculo. Em razão do tempo, eu darei mais destaque às 2 primeiras, por apostar que os comentários feitos iluminam aspectos das outras 2. A Audição com Daisy no Odre Marítimo apresenta-se a princípio como um monólogo, ao colocar em cena um único ator que se dirige a uma audição, ou seja, a um teste, a um processo seletivo ao qual atrizes e atores costumam se submeter. No entanto, esse ator não encontra a júri que o avalie ou outras pessoas que tenham comparecido à mesma audição. Tem-se aqui a primeira realidade teatral proposta pelo texto, que, no entanto, engendra uma outra, porventura mais decisiva. A segunda realidade teatral diz respeito ao próprio número a ser apresentado na audição pelo ator candidato, que, em dado momento, assume o papel de Daisy Mason, que é aquela figura que veste um vestido vermelho ali no fundo.
Trata-se, de acordo com a sinopse que o próprio texto nos oferece, e aqui eu cito, da amiga inglesa de Álvaro de Campos, que aparece em soneto já antigo, aqui transformada em inesperada drag queen da poesia e do music hall, num barco imaginário, em trânsito no Tejo, consagrado às artes e chamado Odre Marítimo. Mais recentemente, em artigo veiculado na revista Sinais de Cena, no qual medita sobre as 3 peças pessoanas que havia escrito até então, Armando Nascimento Rosa atenua o caráter inesperado da sua Daisy Mason, que se finge de mulher fatal em corpo masculino. De fato, à parte as muitas liberdades a que o dramaturgo se permite nessas suas peças pessoanas, a concepção da personagem Daisy Mason dialoga com o teatro sexual de Pessoa. E aqui eu lembro de uma expressão cunhada pelo Richard Zenit ao tratar dos alegados escritos mediúnicos de Pessoa. Para além do que nos informa o conhecido soneto atribuído a Álvaro de Campos e do verso que introduz outro poema concedido ao mesmo heterônimo, o verso é: a vida é para os inconscientes, ó Lídia, Celimene, Daisy. Então, para além do que nos informa o soneto já antigo e também esse verso que eu acabo de citar, o dramaturgo não ignora a ambivalência sexual que subjaz a certos escritos de Pessoa. Por um lado, em um verso como gozêmulo, loura falsa, gozêmulo, casuais e incógnitos, atribuível também a Álvaro de Campos, a expressão loura falsa é ambígua. O restante do poema não nos permite assegurar se a falsidade diz respeito à coloração artificial dos cabelos ou ao gênero sexual daquele ser, podendo se tratar de um homem que se traveste de mulher. Por outro lado, é o mesmo heterônimo, Álvaro de Campos, quem se encarrega de revelar que Ricardo Reis, em uma ode sintaticamente tortuosa, dirige-se a um rapaz e não a uma presumível interlocutora do sexo feminino. É também Campos quem, numa das notas para a recordação do meu mestre Caeiro, alude à circunstância de Ricardo Reis haver deixado de ser mulher para ser homem, ou deixado de ser homem para ser mulher, como se preferir, após travar contato com Caeiro. A presença cênica de Daisy Mason em Audição é coroada pela narração, por ela, da tragédia de Mary Burns, que é uma figura cujo nome foi extraído pelo dramaturgo de um verso de A Passagem das Horas, no qual o heterônimo Álvaro de Campos evoca uma certa, e aqui eu cito, Mary, com quem eu lia Burns em dias tristes como sentir-se viver. Na ficção cênica concebida por Armando Nascimento Rosa, Mary Burns se refere a uma cantora negra albina que o adolescente Fernando Pessoa teria ouvido cantar num bar de Durban, levado lá pelo padrasto. Segundo Daisy narra a plateia, Mary Burns se enamorou do francês branco Pierre Dulac, mas o enlace não teve final feliz. Ele foi espancado até a morte por um grupo de boeres racistas, os mesmos que cortam a língua à cantora, que, a exemplo da Ofélia shakespeariana, se entrega à morte por afogamento. Embora até o presente nenhum espetáculo suscitado por Audição tenha posto em cena um único ator a se desdobrar nas diferentes figuras conclamadas pelo texto, inclusive a produção de estreia, conforme vocês podem ver na imagem, mobilizou um pianista, uma atriz cantora e um ator. Apesar disso, o dramaturgo buscou desenvolver, nessa sua primeira peça pessoana, dispositivos cênicos que facultassem a concepção de personagens que o ator vai progressivamente vestindo e abandonando, numa sucessão de bonecas russas ou de caixas chinesas. Na peça seguinte, tal dispositivo de desdobramento se estende a mais de uma figura. Além do próprio espaço do odre marítimo, Mary Burns é um dos elementos que ligam o cabaré de Ofélia à Audição. Na peça seguinte, o último show da cantora sul-africana é não apenas narrado, mas dramatizado, na medida em que ela é interpretada por uma das atrizes no fim da peça.
embora a imagem que escolhi para ilustrar a peça não o indique, o texto prevê 3 intérpretes para as figuras de cena. Um ator travestido para o papel de Daisy Mason e 2 atrizes, às quais é dado mais destaque. Cada uma das atrizes se desdobra em 3 papéis. A atriz 1 se alterna entre Lídia, Cecília e Mary Burns, enquanto a atriz 2 se reveza entre Ofélia Queiroz, Judite Teixeira e Elze. Não se trata aqui de colocar em cena atrizes que procurem nos convencer de que assumem a identidade desta ou daquela personagem, moldadas à imagem e semelhança de seres em carne e osso que existiram na vida real, como Ofélia Queiroz e Judite Teixeira. Tampouco se trata apenas de colocar em cena personagens que viveram tão somente na imaginação do dramaturgo, como Mary Burns e Elze. Assim como a audição, Cabaré de Ofélia coloca em cena intérpretes que se assumem como intérpretes. Trata-se, portanto, de artistas jogadores, no caso de artistas jogadoras, sendo atrizes, que assumem expressamente a condição de profissionais no interior do espetáculo, e não à margem ou para além do espetáculo. Trata-se de um procedimento similar àquele do antigo espetáculo romano, no qual os atores eram reconhecidos em cena como celebrantes dos próprios jogos cênicos perante a audiência de um anfiteatro. Não por acaso, a rigorosa latinista Florence Dupont enxerga no espetáculo romano antigo o antepassado de espetáculos populares sistematicamente desvalorizados, como o cabaré, o boulevard, a opereta, a comédia musical. Justamente a espécie de espetáculos com a qual dialogam as 2 primeiras peças pessoanas de Armando Nascimento Rosa. Assim, o título da peça alude a uma mulher que, no âmbito de um espetáculo de cabaré apresentado por Daisy Mason, se pretende idosa com um chapéu dos anos 20. Essa é a didascália que antecede a primeira intervenção da personagem que atende pelo nome de Ofélia Queiroz. Ou seja, o título se refere não a uma mulher efetivamente idosa, mas sim a uma mulher que se finge idosa, uma atriz que apresenta ao público uma outra atriz a fazer de Ofélia idosa, a qual, por sua vez, assume outros papéis durante o espetáculo, entre eles o da poeta Judite Teixeira. Cerca de 15 anos mais tarde, ao refletir sobre a peça que escreveu, Armando Nascimento Rosa sustenta que, e aí eu cito uma passagem, Cabaré de Ofélia tematiza teatralmente esta rasura da mulher na explosão de Orfeu, procedendo a um resgate de Judite, inclusive ao imaginar-lhe os versos que ela teria proferido na praça da capital, onde lhe queimaram livros em março de 1923. E aqui eu completo, trata-se do mesmo destino, dado a obras de Antônio Boto e Raul Leal, cuja edição fora capitaneada por Fernando Pessoa, que no final da década anterior já investira o dinheiro herdado da sua avó Dionísia em outra malograda experiência editorial. A relação de Pessoa com a sua avó paterna constitui o eixo em torno do qual gira a peça Menino de Sua Avó, na qual Armando Nascimento Rosa dota Dionísia de uma sábia loucura comunicante, de certo bem diferente da demência progressiva em que ela foi mergulhando em vida. Esse dueto cênico em 7 encontros, conforme o subtítulo, abrange um extenso arco temporal, desde 1907, quando a avó e neto coabitam uma casa na Lapa, até 2013, quando ambos, falecidos há muitos anos, preparam-se para assistir a um espetáculo intitulado Menino de Sua Avó, no Teatro Cinearte, pela companhia A Barraca. Apesar das nítidas diferenças que a separam das 2 peças anteriores, Menino de Sua Avó apresenta, assim como a Audição, uma estrutura bipartida. As 2 primeiras cenas, que no tempo da representação cênica correspondem à metade da duração total do espetáculo, são regidas pelo princípio da verossimilhança realista, ao colocarem em cena o jovem Fernando e a sua avó Dionísia. Primeiro, às vésperas da internação dela em Hirafoles, que é inclusive o final da primeira cena que aparece aqui nessa imagem.
e, em seguida, no interior do primeiro hospital para alienados em Portugal. Nas demais 5 cenas, o registro é muito mais surreal e lúdico, seja porque nos permite acompanhar a presumível existência de Fernando e Dionísia após a morte, seja porque preceitua a semelhança do que se verifica em Audição e Cabaré de Ofélia, que as personagens em cena se assumam como jogadoras. Assim, em diferentes alturas dessa segunda parte da peça, Fernando assume papéis como os de Rafael Baldaia e Camões, enquanto Dionísia assume papéis como os de Maria José e Ofélia Queiroz. Na mais recente peça, em que revisita o universo pessoano da máscara e do fingimento, é redobrada a aposta, pelo dramaturgo, na potencialidade múltipla do jogo teatral. Ainda que o próprio autor reconheça nessa peça uma experiência de escrita cujo hibridismo expressivo é diverso do que ele já fizera em obras anteriores, eu enxergo decisivos pontos de contato entre o Rapto da Rainha Vitória e as peças que venho comentando até aqui. Em razão do tempo escasso, inclusive porque já vou em 21 minutos de fala, eu vou me limitar a referir apenas 2 desses pontos de contato. O primeiro ponto diz respeito à consciência, pelas figuras em cena, das sucessivas transmutações teatrais que elas protagonizam. É o caso da atriz 1, que inicialmente faz o papel de Paciência, criada moçambicana que se muda para Durban com a família de Pessoa e que não se deixa enganar por uma atriz e um ator que, no início da ação, dizem ser a Rainha Vitória da Inglaterra e o seu assistente pessoal, o escocês John Brown, secretamente enviados pela tia Anica e pela avó Dionísia para pregar uma partida no jovem que há pouco recebera o Prêmio Memorial da Rainha Vitória de melhor ensaio em língua inglesa. Mais do que perspicaz, Paciência não se ajusta ao papel que lhe coube em sorte no teatro da vida e, a dado momento, deliberadamente abandona a máscara de criada em favor da persona de Lued, princesa africana que o dramaturgo coloca em cena como filha do rei moçambicano Gungunhane. Trata-se de uma personagem fictícia de que o dramaturgo lança a mão para reescrever a história. No âmbito factual, o rei Gungunhane recebeu em nome da Rainha Vitória uma taça de ouro, em irrisório gesto de agradecimento à concessão de livre trânsito aos ingleses pelos seus domínios no Moçambique. Já na esfera ficcional, a personagem inventada por Armando Nascimento Rosa planeja raptar a monarca britânica como parte de um plano para recuperar a soberania perdida pelo outrora rei moçambicano, então exilado na Ilha Terceira. Eis aqui o segundo ponto de contato dessa última peça com as demais, concernente ao gesto de aliar a investigação documental à fluência imaginativa, de que o dramaturgo já dera notícia em Cabaré de Ofélia, ao trazer para o primeiro plano a figura de Judite Teixeira. E aqui, a maneira de fechamento dessa minha comunicação, eu simplesmente sistematizo, com base em algumas palavras-chave, 3 dos procedimentos que eu fui destacando durante a fala, né? Eu, por conta do tempo já estourado, não vou passar por todos eles, acho que eu vou destacar só esse último, que é aquele que me parece mais flagrante nas 4 peças, que diz respeito a esse diálogo com o universo pessoano da máscara e do fingimento que o Armando Nascimento Rosa utiliza, transformando as personagens em cena em figuras jogadoras de si próprias, conscientes da sua condição e do espetáculo do qual elas protagonizam. É isso. Muito obrigado. E até breve. Muito obrigada, Flávio. Muito obrigada pelo esforço de contenção final. Vamos ouvir agora Andressa Jove Godoy e Antónia Mora, que nos vão falar sobre Fernando Pessoa na cultura escolar e na cultura escolar do ensino secundário português, e vão-nos dar um estudo histórico e pedagógico. Apresento muito brevemente as palestrantes. Andressa Jove Godoy é bolseira de doutoramento do Programa Doutoral em Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, onde está a desenvolver o projeto Paradigmas de Ensino da Literatura no Ensino Secundário, um estudo a partir de histórias de vida de professores e professoras. É mestre em Estudos Editoriais pela Universidade de Aveiro e licenciada em Letras pela Universidade Federal de São Carlos do Brasil.
Tem publicado artigos acerca dos impactos da educação literária na formação profissional dos professores de literatura e sobre a evolução editorial e de estética no cânon escolar português, prescrito aos estudantes do primeiro ciclo. Antónia Mora, nascida em Málaga, é investigadora do Departamento de Educação Comparada e História da Educação da Universidade de Valência, doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Granada, licenciada em Filologia Hispânica e também em Teoria da Literatura e Literatura Comparada. É autora de publicações e edições relacionadas com a história da educação literária e atualmente desenvolve um projeto de investigação em que estuda a tradução pedagógica de autores canónicos espanhóis e portugueses na cultura escolar de ambos os países. Foi cofundadora e editora da Impossibilia, revista internacional de estudos literários, e traduziu a novela gráfica Balada para Sophie, Filipe Melo. Ora bem, vamos ouvi-las então. Muito boa tarde. Gostaríamos de agradecer à Casa Fernando Pessoa pela organização deste congresso, à comissão organizadora por ter aceitado a nossa proposta, à Fundação Gulbenkian pela hospitalidade e a vós, cuja presença enriquece este espaço de diálogo e reafirma o nosso compromisso com o estudo de Fernando Pessoa desde as mais singulares e múltiplas perspectivas, como estamos a demonstrar nestes dias. O presente projeto tem como objetivo central estudar a tradução pedagógica da obra de Fernando Pessoa na educação formal portuguesa, analisando a sua presença, representação e função na cultura escolar do ensino secundário. Partimos do pressuposto de que a reconstrução do processo de canonização escolar de Fernando Pessoa permitirá compreender o valor educativo historicamente atribuído aos seus textos. Para isso, consideramos os 3 eixos da análise da cultura escolar. Em primeiro lugar, discursos teóricos sobre o ensino da literatura. Em segundo lugar, prescrições curriculares estabelecidas pelo corpo jurídico normativo. E, por último lugar, registros empíricos da prática docente. Nesta fase inicial da nossa investigação, centramos a análise nos programas escolares e nos manuais do ensino secundário, partindo da hipótese de que nelas encontraríamos uma abordagem mais extensa e complexa da literatura. Portanto, hoje apresentamos o recorte temporal referente ao Estado Novo e à década da transição democrática a partir da análise de currícula e programas identificados no Diário da República e na Biblioteca Virtual da Direção-Geral de Educação e manuais e antologias consultados na Biblioteca Nacional de Portugal. Boa tarde. De início, gostaria de refletir com vocês como é curioso notar que, apesar de Fernando Pessoa falecer ainda nos primeiros anos do Estado Novo, nenhuma de suas obras figurar como indicação ou sugestão explícita para o cânone escolar prescrito do secundário, tanto nos anos do curso geral, quanto no segmento que nos interessa nesse momento, o então chamado curso complementar, o que é hoje o atual ensino secundário. Os programas propostos pelos Decretos-Lei de 1936, 48 e 54 apresentam progressivas modificações, mas sem propriamente integrar a abordagem de obras e autores posteriores ao século XIX de forma explícita. Isso deve-se maioritariamente pelas orientações que davam base aos respectivos currículos de fundo retórico-historiográfico, cujos objetivos faziam dos textos literários selecionados bons exemplos do uso da língua, educadores do gosto estético e socializadores de aspectos morais e culturais desejados. Dado o caráter ideológico e nacionalista imposto pelo Estado Novo, não constavam do conteúdo previsto, portanto, autores modernos e tudo aquilo que pudesse ferir a ideologia vigente. No entanto, os documentos oficiais de 36 e 48 podem ter viabilizado, de alguma forma, a inclusão de Fernando Pessoa e de outros autores contemporâneos no ensino, ainda que de forma breve, na última frase do programa do último ano do curso complementar, o atual 11º ano, que sugeria a necessidade de os estudantes contactar ideias gerais de tendências de literatura contemporânea à época. Além disso, a obra pessoana foi muito possivelmente adotada nos anos iniciais do curso geral, então, hoje, 2º e 3º ciclos da educação básica, em que textos e autores ditos novos eram responsabilizados nos documentos pela atração para o hábito da leitura literária.
Os excertos dos textos prescritos pelos documentos oficiais e outros que contemplassem os conteúdos programados e estipulados figuravam nos chamados livros de leitura ou seletas literárias, organizados por professores universitários e liceais. Os compêndios eram autorizados pelo regime, como é óbvio, e a partir de 1947, apenas um deles passou a ser adotado na chamada política do livro único, que vigorou até o fim do Estado Novo. O Decreto-Lei de 1936, portanto, já definia quais eram as características deste objeto editorial, as seletas literárias e o livro de leitura, que deveria dispor de trechos de obras representativas das épocas literárias, notas biográficas dos respectivos autores, aqueles que interessassem, como é óbvio, e breve apreciação da sua obra. A antologia ficava à disposição do professor em exercício, que deveria selecionar os textos a serem estudados e as formas como deveriam ser estudados em cada aula, de maneira a atender o currículo vigente e as necessidades de seus estudantes. O primeiro volume do manual Selecta Literária, destinado ao terceiro ano do ensino secundário, atual sétimo ano do ensino básico, foi organizado por José Pereira Tavares. Embora a data exata da sua primeira edição seja incerta, sim sabemos que foi aprovado como livro único pelo Ministério da Educação Nacional no ano de 1953. Quanto ao conteúdo, a antologia apresenta textos em prosa e verso seguindo um critério cronológico. Inicia-se com autores do romantismo e pós-romantismo e finaliza com autores contemporâneos. Fernando Pessoa está representado na seleção com 2 poemas da mensagem, Padrão e Fernão de Magalhães. A seleção canônica e a ausência de um enquadramento interpretativo evidenciam a orientação tradicionalista da antologia, que privilegia uma narrativa literária nacionalista. A inclusão de Pessoa restrita à mensagem possivelmente indica um reconhecimento oficial, ainda sem análise crítica que, como veremos adiante, viria a consolidar-se mais tarde. Publicado em 1958, o segundo volume da Seleta Literária, 4º e 5º anos, poderá remontar à mesma data da sua aprovação oficial em 1953. Abrange um período literário mais vasto, do século XV ao XX, e introduz um elemento explicativo ausente no volume anterior, uma breve resenha sobre os autores selecionados. Embora mantenha nomes de autores modernos e contemporâneos, Fernando Pessoa desaparece deste volume sem qualquer justificativa explícita, gerando interrogações acerca dos critérios da exclusão. Tal como o primeiro volume, trata-se de um livro único. A produção de José Pereira Tavares remonta, pelo que podemos verificar até agora, à década de 1930, com a publicação de numerosos manuais de leitura que consolidaram a sua influência no ensino da literatura em Portugal até o final dos anos 50. No entanto, em nenhum dos exemplares localizados até o momento se encontra nova referência ao autor, exceto no seu ensaio didático Como se devem ler os clássicos, onde propõe uma metodologia para a leitura e interpretação dos autores canônicos nacionais. Os professores e manualistas Martins e da Mota tiveram um papel relevante na educação literária em Portugal. Suas edições e reedições entre o final dos anos 50 e meados dos anos 70 refletem a evolução curricular e os critérios de seleção literária no ensino secundário. Nessas antologias inclui-se Fernando Pessoa, embora sua presença e os textos selecionados variem entre as edições. O exemplar consultado da 16ª edição, impressa em 1973, distingue-se pelo forte caráter patriótico, evidente, como podem ver, desde a capa assumida, provavelmente a partir da 3ª edição. A seleção de textos pessoanos neste volume inclui Dom Diniz, Padrão e as 3 primeiras estrofes de Noite, antecedidas por um breve texto sobre a expedição de Gaspar Corte Real e o seu desaparecimento em 1501. Também se encontram o Monstrengo, ilustrado por Júlio Gil, e Mar Português, cuja inclusão reforça a ligação entre identidade nacional e a epopeia dos descobrimentos. Esta antologia também não dispõe de aparato didático, cabendo ao professor contextualizar e interpretar os textos
os textos. Em 1960, sabemos também que o Ministério da Educação Nacional aprova este como sendo o livro único. O segundo volume da Seleta Literária de Martins e da Mota, destinado ao 4º e 5º anos do secundário, mantém a estrutura do anterior. Fernando Pessoa integra o grupo dos denominados românticos. A partir da sexta edição, 1966, a capa e a seleção de textos sofrem alterações, desaparecem autopsicografia e brisa fragante, mantendo-se Dor que a minha alma tem e Ode, com a inclusão de O Rio da Minha Terra e Cartas de Amor. Estas mudanças permanecem na 8ª e na 10ª edições do ano 68 e 70, respectivamente. A 14ª edição, do ano 74, traz ajustes gráficos, reorganização textual e alterações na seleção de autores, mas o programa de português mantém-se. Nesta versão desaparece a ilustração de Almada Negreiros, mas o esboço biográfico de Pessoa permanece. Acrescenta-se o conhecido retrato, reforçando a sua iconografia na recepção escolar. A seleção pessoana inclui Dor que a minha alma tem, Ode, Ao entardecer, Cartas de Amor, Quem me dera e Se eu pudesse. Assim, com base nesses registros em manuais, percebemos que, a despeito da ausência do nome de ortônimo e heterônimos em textos curriculares oficiais do ensino secundário, tanto o curso geral quanto o complementar, assumimos que houve o ensino de Fernando Pessoa dentro dos limites impostos pela Escola do Estado Novo por alguns professores que o consideraram um bom representante das ditas tendências atuais. O relato da professora de português, chamada ficticiamente Eduarda, sobre a sua experiência como aluna no Liceu do Estado Novo e na licenciatura em Românicas após o 25 de abril, corrobora o que as seletas apontam, a presença de uma obra pessoana ajustada aos desígnios da Escola do Estado Novo. E ela diz: porque eu não tinha dado Antero de Quental no Liceu, nem na faculdade. Porque no Liceu ficava pelo século XIX, nem de Fernando Pessoa se falava. Nós conhecíamos o menino de sua mãe por uma perspectiva colonial, logicamente. Era guerra, guerra, guerra. Já nem vamos discutir se era guerra interior do Pessoa. Já nem vou por aí. Obviamente não era guerra colonial, mas para o Estado era. Alguns poemas da mensagem, nomeadamente o Monstrengo, mas visto da perspectiva do engrandecimento do Império. E o que mais? Era um ou outro, a ceifeira, o gato, mas assim interpretados de uma maneira infantil. E pouco mais. Do Pessoa, quando cheguei à faculdade, após o 25 de abril, e vi o professor a falar do Pessoa, mas que é este homem? Este homem é completamente louco. Quantas pessoas ele realmente é? Nós não tínhamos esta noção. E é o que eu lhe digo. As obras eram resumidas e reduzidas. Ler e esmiuçar uma obra, não. E ficávamos ali pelo final do século XIX. Diferentemente da escassez de Fernando Pessoa nos textos educativos oficiais antes da Revolução, os documentos posteriores inauguraram, já nos primeiros programas publicados pelos governos provisórios, a cada vez mais hegemônica presença da obra do autor nas aulas do curso complementar do ensino secundário. A análise de poemas de ortônimo e heterônimos passou a integrar os conteúdos programáticos do módulo sobre o movimento modernista, abordado no 2º ano do curso complementar do ensino secundário, cujo currículo também previa que, posteriormente, se estudaria as perspectivas literárias contemporâneas. Os vários documentos curriculares de 74 a 79 mostram a progressiva ampliação do cânone, privilegiando a literatura moderna e contemporânea e afastando-se dos modelos centrados nos séculos XV ao XVIII. Assim, o ensino de português no curso complementar passou a focar maioritariamente em autores do século XX. As poucas exceções nos programas do final da década de 70 incluem obras clássicas como Camões e Gil Vicente, acompanhadas de uma longa justificativa, quase um pedido de desculpas pela inclusão dos autores, acompanhada de orientações para o distanciamento da sua abordagem daquela própria do regime. As inovações no cânone e nas abordagens teórico-metodológicas que marcaram os currícula e programas provisórios ajustaram-se à tradição no programa de português do curso complementar, publicado entre 79 e 80, vigente, portanto, na década seguinte.
A disciplina tornou-se obrigatória para todos os secundaristas e dividia-se em duas vertentes, uma voltada aos alunos de estudos humanísticos e outra para as demais áreas. A primeira vertente visava formar leitores literários, incentivando o gosto pela leitura e o desenvolvimento da análise e interpretação, relacionando literatura e outras artes. Apesar da ampliação do cânone e da mudança metodológica, o currículo ainda seguia a historiografia literária. Neste contexto, Fernando Pessoa e seus mais canônicos heterônimos apareciam no último módulo do 11º ano, chamado Geração da República. Na vertente destinada aos alunos das demais áreas, os objetivos relacionavam-se com o desenvolvimento de competências comunicativas baseadas em textos maioritariamente não literários. Fernando Pessoa aparece no 10º ano como leitor opcional e no 11º é abordado sistematicamente na secção chamada mesmo Fernando Pessoa, com seleção arbitrária, curiosamente, de ortônimo e heterônimos. Martins e da Mota publicaram uma coletânea de textos de língua portuguesa, cuja terceira edição inclui fragmentos de Pessoa como O Mostrengo, Ideias Subitamente Felizes e O Rio da Minha Terra. Apesar de se apresentar como uma proposta renovada, a análise do volume revela que grande parte do conteúdo, incluindo material gráfico pedagógico, reaproveita textos e ilustrações de edições anteriores, sugerindo uma estratégia editorial baseada na compilação, mais do que uma atualização efetiva dos manuais. A coleção da autoria de Martins e da Mota foi reformulada a partir do ano de 1976, dando lugar a uma versão ampliada sob o título de Nova Coletânea. Um dos aspectos mais relevantes desta renovação foi a incorporação de Cecília Soares como coautora, o que poderá ter influenciado a revisão, agora sim, do enquadramento pedagógico e a atualização da seleção literária adotada a partir desse momento. O segundo volume desta coleção, reformulada, contou com a incorporação de Cecília Soares, como dizia, como coautora, o que poderia explicar essa atualização. E, embora siga a recomendação programática de uma abordagem diacrônica, a antologia rompe com a lógica nacionalista predominante, privilegiando temas mais próximos das inquietações dos estudantes. No caso de Fernando Pessoa, incluiu uma seleção variada de textos como Não me importo com as rimas, Viajar, Triste de quem fica em casa, O Rio da Minha Aldeia. Na nossa opinião, estas mudanças refletem a transformação do ensino da literatura após a Revolução dos Cravos como um enfoque mais plural e centrado na experiência dos alunos. O terceiro volume da coletânea, publicado em 1977, destaca a intenção de alinhar esta obra, este manual, com o processo de renovação nacional sem enviesamentos partidários, estimulando uma leitura crítica da história. A seleção pessoal inclui Triste, de que vive em casa, Ideias Subitamente Felizes, Não me importo com as rimas, novamente, e Autopsicografia. O manual encerra com sugestões de temas que incentivam a leitura crítica da realidade, promovendo o pensamento reflexivo e a interpretação do mundo contemporâneo através da literatura. No contexto desta renovação educativa pós-25 de abril, destaca-se o trabalho de Lilás dos Santos Carriço, professora do Liceu Carolina Michaelis. A sua atuação reflete o crescente protagonismo feminino na produção de manuais escolares. Carriço concebeu a coleção Literatura Prática, composta por 2 volumes para o curso complementar, publicados em 1974 pela Porto Editora. O primeiro cobre os séculos XII, XVIII e o segundo os séculos XIX e XX. A evolução desta obra permite observar a consolidação de Pessoa no cânone escolar, até então mais ou menos ausente ou mais ou menos presente. A obra inclui um breve perfil de Fernando Pessoa, enfatizando os seus heterônimos e a ligação às revistas A Águia e Orfeu. A mensagem é mencionada como uma das suas obras mais representativas. O comentário à Pessoa demonstra sua integração ainda limitada no currículo. Mas a abordagem de Pessoa no manual de Carriço reflete um processo de pedagogização, no qual a professora traduz o conhecimento acadêmico para fins didáticos. A segunda edição do volume, ano 1978,
apresenta mudanças significativas face à primeira. O número de páginas reduz e a organização do conteúdo concentra-se nos séculos XIX e XX. Essa alteração sugere uma reestruturação curricular, possivelmente em resposta à mudança dos programas escolares. Mas Fernando Pessoa assume um papel central nesta edição, ocupando um total de 50 páginas, manual escolar, estamos a falar, organizadas entre as lições 59 e 66. A sua obra surge na seleção Novas Perspectivas Literárias, no subcapítulo Futurismo e Modernismo. A presença ampliada do poeta reflete o crescente interesse acadêmico por sua obra e a intensificação dos estudos pessoanos da época, como demonstra a bibliografia final incluída no manual, com referências a António Pedro Coelho e Eduardo Lourenço, o que indica, na nossa opinião, uma aproximação e interpretação mais especializadas. A terceira edição de Literatura Prática, do ano 82, reduz a extensão do manual novamente e diminui o número de lições, de 93 para 87. Apesar dos cortes, Pessoa mantém o seu espaço com números de páginas e lições. Mas a reestruturação implicou a exclusão de diversos autores e movimentos como a geração de Orfeu, o movimento Presença e autores neorrealistas. As mudanças introduzidas na edição de 1972 antecipam uma reformulação mais ampla dos manuais de Carriço, influenciada pela aprovação da Lei de Base do Sistema Educativo do ano 86, que continuamos a estudar. Então, até agora, a nossa análise indica que, embora já presente no ensino secundário antes da Revolução dos Cravos, Fernando Pessoa teve a sua canonização no contexto escolar consolidada nos programas da transição democrática, que levou ainda algum tempo para ser transferida na manualística escolar portuguesa. É interessante ressaltar que a presença da obra pessoana, como vocês puderam perceber em manuais anteriores ao 25 de abril, deu-se, ao que tudo indica, somente nos anos referentes ao curso geral, que hoje já constituem o segundo e terceiro ciclos da educação básica, não mais o ensino secundário. Para além disso, permita-nos aqui apontar que, neste nosso laborioso trabalho, a escassez de material disponível pré-25 de abril e a dispersão documental do material pós-25 de abril dificultam a nossa investigação, impondo as suas limitações no acesso às fontes primárias. Mas estamos dispostos a enfrentar esses desafios, já que, nesta primeira fase da aproximação à tradução escolar de Fernando Pessoa, podemos constatar que o currículo e manuais escolares constituem um testemunho valioso para a compreensão da evolução do ensino da literatura. Como aponta o professor Magalhães, estes últimos são um verdadeiro mural do tempo, refletindo não apenas as mudanças nos critérios de seleção literária, mas também as transformações na orientação pedagógica aplicada no ensino do cânone literário. Assim, a análise dos currícula e manuais, ao longo das diferentes fases do século XX, revela a consolidação progressiva de Fernando Pessoa como uma figura central na cultura escolar portuguesa. Continuaremos a analisar esse fenômeno nos seguintes anos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a ambas. Bom, eu creio que teremos alguns minutos para ver se há ecos a estes ecos que foram aqui tratados. Perguntas, raptos aos ecos. Boa tarde, eu gostei muito das comunicações todas. Enfim, vou apenas dizer uma coisa que talvez possa ser útil, que é o seguinte: já sou mais antigo do que a esmagadora maioria das pessoas que estão aqui e portanto, passei por esses manuais, ou por algum desses manuais. E uma coisa que eu sei perfeitamente, de que me recordo perfeitamente, é que nos meus estudos o antigo terceiro, quarto, quinto anos do liceu, que correspondem atualmente ao sétimo, oitavo e nono, as antologias de português tinham textos de Fernando Pessoa só do ortónimo.
E, curiosamente, tenho uma irmã 6 anos mais velha e quando descobri os manuais dela, encontrei textos dos heterónimos. Por exemplo, do Ricardo Reis, quando para ser grande, ser inteiro, põe quanto é, no mínimo que faz, enfim, que me impressionou bastante, não é? Mas, enfim, tenho essa memória justamente. Eu estava no tal 5º ano, quando escrevi no Jornal do Liceu pela primeira vez sobre o Fernando Pessoa, e, portanto, tenho essa memória antiga, mas ao mesmo tempo muito precisa, da minha surpresa, de 6 anos antes do momento em que eu estudava e não havia nenhuma referência a nenhum dos heterónimos. Outra coisa é, depois, no ensino complementar dos liceus, não é? O que corresponde atualmente ao 10º e 11º, portanto era o 6º e 7º ano do liceu, era uma coisa completamente diferente. Não usávamos sequer o manual, o livro único, havia amplas antologias em Matarracha Ferreira, e portanto havia amplas, onde realmente a abordagem era outra. Também tive a sorte de ter um professor que foi também um grande poeta, António Salvado, e portanto, mas naquele momento, portanto, no terceiro, quarto e 5º anos do liceu, Pessoa era só o ortónimo, não sei porquê. Nós agradecemos muito que tenha compartilhado essa memória, inclusivamente temos contado muito com a memória das pessoas para orientar esse trabalho, por conta dessa dispersão da documentação. São relatos como esse que nos ajudam e que nos guiam na procura dos documentos certos. Então, ficamos muito felizes por ter compartilhado a sua experiência. E, para além disso, talvez seria conveniente tomar um café e aprofundar um bocado nessas memórias para poder continuar a nossa pesquisa com mais propriedade. Muito obrigada. Não, pode ser daqui a bocadinho, aqui já fora, já falamos sobre o café, porque há uma nota de rodapé, mas entretanto está ali mais um... Sim, uma brevíssima, boa tarde, uma brevíssima nota para um trabalho que eu fiz no âmbito de uma disciplina para o senhor que acabou de falar, a professora Apolinário Lourenço. Não foi só sobre Fernando Pessoa, mas um bocadinho sobre aquilo que era a evolução dos centros canónicos. E, efetivamente, a questão não é só que Fernando Pessoa cresceu abissalmente. Foi verdadeiramente um centro canónico que desapareceu, porque hoje em dia, até há relativamente poucos anos, na última alteração curricular, ainda se estudavam, salvo erro, 1 ou 2 poemas do Sá de Miranda, e nas últimas alterações curriculares o Sá de Miranda desapareceu. E, portanto, neste momento, Camões já não é um centro canónico. É um autor importante, continua a ter relevância no currículo escolar português, mas se for um centro, é um centro sem periferia, ou um pilar sem fundações. Esta é a verdade dos factos. Toda a poesia do antigo século de ouro português desapareceu dos programas escolares do ensino secundário, com exceção de Camões. O mesmo não acontece com Fernando Pessoa, que não só cresceu, como ele não é propriamente um eucalipto. A questão é que, e isso para quem for ver o livro da Pauline Allen Booth, portanto, das considerações literárias de Fernando Pessoa, a verdade é que hoje em dia, com exceção de Camões e da poesia medieval, o que nós encontramos no cânon escolar português do ensino secundário são autores dos 3 mestres, 2 dos 3 grandes mestres que Fernando Pessoa, num célebre escrito, nomeou. Só não está o Peçanha, mas está lá o Antero de Quental e está lá o Cesário Verde. Para além disto, acresce que a grande obra lida do Saramago, antigamente, era o Memorial do Convento, que hoje em dia já está em regime de opção, acho que continua assim, com o ano da morte de Ricardo Reis. Portanto, claramente não só Pessoa cresceu brutalmente, não é propriamente um eucalipto, mas é uma árvore com uma grande copa, enfim, em torno da qual foram emergindo novos nomes, ou foram-se reforçando novos nomes que antigamente praticamente não tinham expressão no cânon escolar. Obrigado. Não sei se
querem comentar? Não, só dizer que ele também está convidado para o café. Bom. Se calhar vamos todos tomar café. Eu chamava só a atenção para o seguinte, e estamos a seguir de uma maneira bastante rigorosa o nosso horário, portanto será um café tomado com calma. Eu chamava só a atenção para os asteriscos que estão no programa, na medida em que o café não consta daquilo que são os muitos mimos com que fomos recebidos pela organização e, portanto, o café é livre. De qualquer forma, a conversa vai continuar certamente lá fora, com ou sem café. Muito obrigada a todos pela atenção. Voltamos às 5h30, cumprindo o plano.